O nascimento de Moisés. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Encontraram? Todos encontraram? Êxodo de número 2, capítulo de número 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Gênesis origem, Êxodo saída. Capítulo de número 2. Amém? Quem não encontrou diz aí misericórdia. A gente espera mais um pouco. Mas glória a Deus, né? Então amém. A palavra do Senhor nos fala assim, ó. E foi um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs no junco da beira do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós oramos e pedimos a tua bênção. Pedimos o mover do teu Espírito Santo para nos dar a direção, Pai, através da tua palavra, para que a mesma, Senhor, venha nos direcionar, venha nos sustentar, venha nos renovar e venha nos fortalecer, Senhor, nos dar entendimento para o teu propósito, para a tua caminhada. E nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala de um período que o povo de Israel estava vivendo no Egito. Esse momento que nós lemos nos fala que o povo estava no Egito vivendo como escravos. Eles estavam sendo oprimidos por Faraó no Egito, e eles estavam clamando por um libertador que viesse libertar o povo, tirar do Egito para levar para a terra prometida. Porque havia uma promessa sobre aquele povo. Eu quero dizer que se há uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Aquilo que Deus prometeu,
Ele vai fazer cumprir. Tem promessa sobre a sua vida, Viviane? Vai cumprir. Tem promessa sobre a sua vida, Sinileia? Vai se cumprir. Tem promessa sobre a sua vida, José Carlos? Vai se cumprir. Você não vai morrer sem a promessa se cumprir. Bem? Mas Jandir, descansa o coração. A promessa tem que se cumprir primeiro. Né, Cláudio? A promessa tem que se cumprir. Né? Deus, Ele faz uma promessa e não foi ao povo. Deus, Ele conversou com Abraão, que era amigo de Abraão. Deus era amigo de Abraão, Abraão amigo de Deus. Deus chama Abraão para a presença dele e fala assim com Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. Consegue contar? Deus fez assim com Abraão. Consegue contar? Assim será a sua descendência. Olha as areias do mar. Consegue contar? Assim será a sua descendência. Deus prometeu a Abraão. E Deus disse bem assim: Abraão, a sua descendência será peregrino em uma terra estranha, e a 4ª geração eu tirarei dela. Eu visitarei e tirarei dela. Porque eles serão escravos, eles serão oprimidos. E a 4ª geração tornará para essa terra que Deus tinha dado a Abraão. Deus tinha dado a Abraão as terras que Ele tinha prometido, terra que mana leite e mel. Ele tinha tirado Abraão lá de Ur dos Caldeus, fez a promessa de dar uma terra a Abraão. Abraão vem, conhece a terra. Agora a terra seria para a herança da descendência que Ele prometeu. Em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. E Abraão, ele conhece a terra. Abraão tem os seus filhos, né? Isaac tem os seus filhos ali, a sua descendência, e vai multiplicando. E o povo desce para o Egito na época de José, filho de Jacó, que já era descendente de Abraão. E ali no Egito, o povo ele fica e multiplica ali no Egito. Ele vai crescendo ali no Egito, porque José era governador do Egito nesta ocasião, e a terra estava com fome durante 7 anos, e a família de Jacó desceu no Egito para comprar alimento, enquanto José era governador. Quando a família de José desce para o Egito, junto com seu pai Jacó, seus irmãos, eles ficam ali no Egito, porque a terra estava em seca, estava havendo fome em toda a terra, e eles se alojam ali no Egito. Só que eles não saem mais dali, eles ficam, vão se multiplicando, crescendo. E quando já chega na 4ª geração, entra um faraó no poder, que a palavra diz que não conheceu José. E aí começou a oprimir o povo. Começou a oprimir o povo porque viu que o povo estava grande, era uma grande população. E ele começou a dizer: se houver uma guerra, esse povo oprimiu o nosso povo, eles podem ganhar. Então vamos fazer o seguinte: vamos enfraquecer eles. Porque quem guerria, irmãos? Quem guerria? É os homens ou as mulheres? As mulheres guerriam na oração. As mulheres guerriam na oração, mas na espada eram os homens mesmo. Só que o faraó pensou bem assim, ó: vamos enfraquecer esse povo. Vamos deixar sobreviver só as meninas que nasceram. Os meninos nós vamos matar. Mas havia a promessa de um libertador. Glória a Deus.
Irmãos, também há a promessa de um libertador para nos libertar deste mundo e nos levar para a eternidade. Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele está prestes a voltar. Assim como Moisés naqueles dias estava prestes a nascer, Jesus está prestes a voltar neste mundo para arrebatar a tua igreja. Glória a Deus. A palavra nos fala que quando chegou esse momento, Faraó começou a articular esse plano. E aí ele começou a chamar as parteiras e dizia às parteiras: quando as mulheres hebreias forem dar à luz, vocês vão chegar lá e vão pegar. Se for menino, vocês matam. Se for menina, vocês deixam viver. Só que a palavra diz que as mulheres parteiras, elas temeram ao Senhor e não fizeram isso. Faraó questionou ela e elas disseram bem assim: olha Faraó, as mulheres hebreias, elas são muito ligeiras, elas são muito rápidas. Quando a gente chega, elas já deram a luz e já esconderam o filho e a gente não consegue pegar. E nesta ocasião nasce Moisés. A palavra que nós lemos aqui nos fala que a mãe de Moisés escondeu Moisés por 3 meses. Por fim não conseguia mais esconder, porque a criança chora dentro de casa, o guarda está passando na rua, ouve, invade a casa e pega. Não tinha mais como esconder. A palavra diz aqui que por 3 meses ela conseguiu esconder o menino. Mas o cerco foi apertando e ela não teve mais como esconder aquele menino dentro de casa. Irmãos, eu fico imaginando, eu tento imaginar o que Joquebede ela pensou naquela hora. Imagina as irmãs, né? Coração de mãe, pegar o seu filho, colocar num cestinho e saber que naquele rio tinha crocodilo, muitos crocodilos, muitos, e saber que aquela criança ia ficar com fome. Se não fosse comido pelos crocodilos, ia morrer de fome, de duas a outra. Irmãos, ela não esperava em Moisés ser encontrado naquela situação, mas Deus tem promessa. Quando Deus tem promessa, Ele move todas as coisas. Glória a Deus. Eu imagino Miriam, que deveria ser adolescente naquela ocasião, olhando o cestinho e indo embora. Meu irmão está indo embora, meu irmão está indo embora. O coração de Miriam naquela hora. Meu Deus. Sabendo que a correnteza está levando, e se vier o crocodilo? Né? Irmãos, só que havia oração envolvendo aquela situação. Falei assim que as mulheres são mais guerreiras na oração, né? Joquebede deveria estar orando, as outras deveriam estar orando, e Moisés estava ali debaixo de oração. Era uma criança, mas Deus estava olhando e Deus estava guiando. Quando Moisés ele chega em certa situação, aquela criança ela chega em certo ponto, a palavra diz que a filha de Faraó ela desce para se banhar no rio. Quando chega ali, ela vê aquele cestinho no meio daquelas plantas. O junco era plantações, né? Era um tipo de capinho, né? Que nasce dentro do rio. E aquele cestinho estava ali, e ela viu aquilo e ela pediu a uma das suas criadas: pega aquele cesto. E quando ela pega, a criança estava chorando ali. Miriam, mais que depressa, a irmã de Moisés, mais que depressa se achega
E com certeza aquela criança deveria estar chorando com fome pelo tempo que estava ali. Alguma dela, e agora? O que nós vamos fazer? A criança está aqui com fome. E a filha de Faraó, e aí? Quem vai amamentar? Quem vai cuidar? A irmã de Moisés, mais rápido que possível, que a palavra diz que ela foi e disse: olha, eu arrumo para vocês uma pessoa que possa cuidar. Ela disse: vai, a filha de Faraó, vai. E ela trouxe a própria mãe da criança, a mãe dela. Vamos ver como é que Deus faz? Deus faz girar tudo para colocar no mesmo lugar. Moisés, ele foi lá no rio, girou, passou lá no palácio, né? Porque a filha de Faraó não saiu, ela tinha um lugar reservado para ela se banhar, que era no palácio, que o rio passava ali. Então foi lá, e de lá ele voltou para dentro da casa dele. E com uma bênção maior, porque agora a mãe de Moisés, além de tudo, tinha um salário para cuidar do próprio filho. Glória a Deus. Olha a bênção. Deus é fiel. Quem estava escondendo o filho, com medo, afadigada, amargurada, oprimida, sofrendo, agora recebe da mão da filha de Faraó o filho dela de volta. E ainda com a palavra vem assim: cuida desta criança e eu te pagarei o teu salário. Irmãos, aumentou a responsabilidade, sabia? Aumentou a responsabilidade dela, porque agora ela não estava cuidando só de um libertador, agora ela estava cuidando do filho dela, que era um libertador e que era filho da filha de Faraó, e que era o candidato a ser Faraó do Egito. Olha a responsabilidade, aumentou a responsabilidade. Mas a palavra diz que ela pegou aquela criança, cuidou, e quando o menino já estava grande, ela entregou para a filha de Faraó. Meus irmãos, interessante aqui é que tudo isso é porque Deus tem um projeto. Se Deus tem um projeto na nossa vida, pode haver um grande circuito. O mundo, né? Tem um ditado que diz: o mundo dá muitas voltas. Por mais volta que o mundo dê, a hora que Deus disser, ele vai parar no mesmo lugar. Glória a Deus. Moisés, ele foi, mas ele voltou para dentro de casa. E agora não era para ser mais escondido. Se os guardas chegassem aí, esse daqui é filho da filha de Faraó, não toca. Esse daqui é o libertador de Israel. Esse daqui é o escolhido do Deus vivo. Não toca. Irmãos, quando Deus tem projeto na nossa vida, ninguém toca. Glória a Deus. Pode até tentar, mas não toca. Não toca, porque a palavra diz assim que todos os cabelos da vossa cabeça está contado. Ninguém tira se Deus não der permissão. Foi assim com Jó. Satanás disse assim: toca nele. E Deus disse assim: olha, você pode fazer com ele o que você quer, só não tire a vida dele. Então, Satanás, ele toca até onde Deus permite. Ele não vai além daquilo que Deus permite. Então você pode saber que a prova que você passa é até onde Deus permite. Deus não dá prova maior do que nós possamos suportar. Não dá. Não dá. Isso é com certeza. Então nós vemos aqui o mover de Deus a favor de Moisés, a favor de Joquebede. Deus está se movendo ao nosso favor. Aleluia. E só é preciso confiar. Eu tenho certeza que o coração de Joquebede estava apertado. O coração da mãe de Moisés estava apertado ali, angustiado, choroso. Mas Deus estava cuidando. Irmão, às vezes
Eu vejo pessoas tão preocupadas que ela não permite, às vezes, ela quer estar com os olhos. O filho, por exemplo, se o filho não estiver aqui, não. O filho dá corda, pode deixar. Tem situações que ele tem que ir, é Deus que vai cuidar, não é nós. Eu digo assim, que eu não faço falta lá em casa. Não faço falta. Você faz falta na sua, gente? Nós não fazemos falta, sabe por quê? É Deus que cuida. Às vezes nós queremos cuidar mais do que Deus, mas é Deus quem cuida. Porque nós não podemos estar o tempo todo ao lado da nossa esposa, ao lado do nosso filho, ao lado do nosso esposo, ao lado do nosso neto. Quando a criança está lá na creche, quem cuida? Quando o jovem, às vezes fica aquele jovem meio cresce, meio rebelde, né? Aí vai lá para a balada. Você às vezes não consegue impedir. Porque quando os filhos crescem, a Bíblia fala assim: ensina o menino o caminho que deve andar. A mãe de Moisés deve ter feito isso, sabia? Durante o período que ficou com ela deve ter falado: ó, você é hebreu. Você vai viver no palácio, você vai ser adotado pela filha de Faraó, mas você é hebreu. Você tem descendência. Você está indo para lá porque Deus tem um propósito, mas você é da nossa descendência. Você tem o nosso sangue. Ela cuidou, ela orou, ela direcionou. Quando ele foi, a palavra diz assim: ensina o menino. Ela ensinou o menino. E depois que ele crescer, ele não se desviará do caminho. Moisés foi educado em toda a ciência egípcia. Ele poderia ter ficado lá, mas quando chegou o momento, Deus fez ele voltar. Sabe por quê? Porque a base estava construída. Se nós construirmos a base da nossa casa, dos nossos filhos, eles vão, mas eles vão voltar. Eles vão voltar. Porque tem uma semente lançada, tem uma essência. Moisés foi, mas ele voltou. Ele voltou e foi o libertador de Israel. Nós também devemos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Educa a criança na presença do Senhor. Aleluia. E depois que ela crescer, mesmo que ela tente se desviar, ela não vai ficar. Se der tempo para isso, porque Jesus está voltando. Tá bom? Jesus está voltando. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos cobrir os nossos filhos em oração, para que onde eles estiverem, Deus esteja cuidando. Porque Deus cuida, nós só tomamos conta. Quem cuida é Deus, né? Os nossos filhos são herança de Deus. Se nós procurarmos fazer o melhor para os nossos filhos, Deus vai fazer o resto, ainda recebemos o salário. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que você possa cobrir os seus filhos com oração, e Deus fará o resto. Louvado seja o nome do Senhor.